Momoshiki sempre quis ser livre, mas todos seus planos deram errado. Será mesmo? Porque ele ainda tem um jeito de sair dessa. Mas existe sempre uma barreira, o que leva a alguns contrapontos. Ainda mais agora que tivemos esse lançamento épico de Boruto to Blue Vortex, onde se deu início a novas evidências. Então, cara, sem mais delongas, bora pra essa insanidade. Olha, um pouco antes de sair Boruto to Blue Vortex, a gente tinha falado da possibilidade do Momoshiki treinar o Boruto, o que essa ideia não é loucura, até porque teria que ter um porquê do Momoshiki fazer isso. E em questão o Sasuke treinou o Boruto, que cara, era o que a gente estava esperando há bastante tempo. Era ver o Sasuke sair em jornada com o Boruto, de 3 anos e voltar pra Konoha. Meio que isso se cumpriu, porém não do jeito que imaginávamos. Porque tivemos o lançamento oficial do time skip, chamado de Boruto to Blue Vortex. Uma coisa bem louca, porque já no primeiro capítulo dessa segunda fase, o Kishimoto já lança o ataque em Konoha. Uma coisa inesperada mesmo. Porém, no meio dessa confusão do Koji e do Boruto que chegou mitando, colocando seu pé na cara do Koji, a gente não viu o Momoshiki. E era até simples de se esperar que isso fosse acontecer, porque de todas as vezes que o Momoshiki apareceu, o hype do mangá só subiu. E sim, o Momoshiki poderia ter aparecido, mas isso foi uma própria decisão do Kishimoto. E por que eu digo isso? Exatamente porque agora não é mais como antes, de que o Otsutsuki só aparecia em meio ao caos. Na verdade, isso mudou, desde o dia que o Boruto ganhou a cicatriz. Até um pouco antes disso, a presença do Momoshiki perto do Boruto já estava sendo trabalhada. Porque em uma parte do mangá, o Kawaki sente o Momoshiki do lado do Boruto. E logo à frente, com todo o caos que aconteceu, do reverse da história, tivemos o Momoshiki do lado do Boruto. Aliás, ele estava se divertindo, até que se deu mal também. Mas no final do mangá de Boruto, o Momoshiki estava do lado dele, observando. Porque agora não tem mais essa. E sim, é possível, dele sempre estar andando lado a lado com o Uzumaki. Mas acredito que o Kishimoto só vai deixar o Momoshiki aparecer em cenas apropriadas, como um modo de manter a escassez da presença do Otsutsuki na obra. Porque assim, todas as vezes que o Momoshiki aparecer, já pode saber, o pior vai acontecer. E antes dessa fase do time skip de Boruto, onde o pior aconteceu mesmo, e ele se tornou um renegado, a teoria era sobre o Momoshiki e o Boruto, de como as coisas iriam ficar, já que ele tinha saído com o Sasuke de Konoha. E a gente sabe que durante 3 anos deu muito tempo pro Boruto ter aprendido muitas coisas, ainda mais junto com o Sasuke. Mas vejam só, a ideia antes era a seguinte, do Momoshiki querer ajudar o Boruto no treinamento dele, mas só por seu benefício próprio. E sim, isso tem uma justificativa que faz sentido, do porquê isso seria possível de acontecer. Primeiro, porque o Momoshiki ajudaria o Boruto a ficar mais forte. Bom, como ele mesmo disse, ele não pode deixar o Boruto ir de Americanas, senão ele vai também. E essa é a explicação desta parte. Tem tanto no mangá quanto no anime, no episódio 293 de Boruto. Mas o Momoshiki sabe do perigo. Ele também entendeu que o corpo do Boruto também é dele. Porque é só assim que ele pode continuar vivo. E o Otsutsuki também sabe que o Uzumaki iria bater de frente com o Kawaki e o Koji. Então seria uma justificativa bem simples, do porquê o Momoshiki teria ajudado o Boruto durante esses 3 anos. Ter dado umas dicas, porque assim o seu receptáculo poderia ficar mais forte. E nisso podendo deixar ele mais de boa, porque daria mais tempo para ele pensar em algo, para tomar o corpo do Boruto. Mas aqui tem um problema, porque se o Momoshiki ajudar o Boruto a ficar mais forte, isso significa que o Uzumaki estaria mais resistente ao domínio do próprio Momoshiki. Mas olha só, tem um outro motivo do Boruto ter conseguido alguma informação do Momoshiki. Mas isso é o de menos, tem a parte de agora que faz parte de Boruto to Blue Vortex. Mas o que pode ter acontecido antes é o caso do Jogan. E sim, é possível o Boruto ter dominado este olho. Porque para quem leu o primeiro capítulo do mangá de Boruto Vortex, viu claramente como as coisas estão. E ainda como o Uzumaki chegou pousando na cara do Koji. O que leva a várias falácias. Mas a questão em si é a seguinte. E isso eu já falei com vocês, sobre o Momoshiki ser o único que sabe do Jogan. E sim, isso é fato, não tem ninguém além dele que sabe mais sobre o Jogan. Então nem mesmo o Sasuke não consegue ajudar o Boruto nessa. Mas tem a questão que o Uchiha é um usuário de Donjutsu. Então ele poderia ter passado alguns conceitos que se aplica a qualquer Donjutsu. Seja de sentir o despertar dele, ou até a forma de como causar uma evolução ocular. Mas mesmo assim, não é o suficiente pro Boruto saber sobre o seu olho. Porque é um Donjutsu complicado, como disse o Urashiki, né? Então imagina você, com algo totalmente novo e desconhecido na sua
suas mãos. Você não vai saber nem por onde começar. Mas por sorte, o Boruto tem quem mesmo na mente dele? Pois é, o ser que conhece todos. Quando digo isso, é literalmente todos os Shinjutsus. Ainda já mostrou que conhece o Jogan. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o Momoshiki ajudaria o Boruto com o Jogan? E também, será mesmo que o Boruto aceitaria a ajuda do Momoshiki? Porque, vejam só, dos dois lados tem uma questão, e é a do Boruto. Seria mais na parte dele não querer depender do Otsutsuki, exatamente para não ter nada a ver com ele, para não depender dele. Porém, ou o Boruto aceita ajuda sobre o Jogan, ou ele descobre sozinho. Mas aqui tem uma coisa do porquê o Momoshiki ajudaria. Bom, lembram que a profecia dele era o dia que ele venceria? Pois é, isso não aconteceu. E a profecia dele realizou. O Boruto perdeu tudo, mas o que aconteceu? Uma coisa que ele não esperava e não sabia, é que o Boruto não cederia somente. Ou seja, o cara tá sem nada nas mãos, e a única forma dele realmente ser livre é tomar o corpo do Boruto. E nada melhor do que um contrato entre os dois, e isso pode custar a vida do Boruto. Mas no final também a do Momoshiki, teoricamente falando, que ele possa morrer no final. Bom, essa era a teoria que eu falei com vocês. Mas agora a gente teve o lançamento do mangá de Boruto Vortex. E não me surpreende se sim, o Momoshiki ter ajudado o Boruto. E ainda estar ajudando ele. Não é porque ele está bonzinho, ou é porque ele se tornou do bem. E sim um pacto, algo que na mente do Momoshiki pode dar a ele a liberdade de ser livre. O que a gente sabe, que isso nunca vai acontecer. Mas com o Boruto mais forte, isso significa o Momoshiki também mais forte. Porque, supondo que na mente do Otsutsuki é ficar com o corpo do Uzumaki, logo ele poderia estar tornando seu receptáculo poderoso para o seu próprio bem. Porque seria igual quando o Boruto fica desacordado. O Momoshiki pode utilizar o Rasengan, inclusive de forma diferente, só com as pontas do dedo. Ou seja, o Otsutsuki pode sim pegar cada habilidade do Boruto e utilizar elas, e ainda dar formas novas para elas. Aliás, ele é um Otsutsuki, mas sendo desta forma, isso teria que ter um preço. Mas primeiro, a gente tem que ter em mente que o objetivo do Boruto é voltar tudo ao normal, salvar o mundo ninja. Então seria loucura ele aceitar. A menos que fosse um preço só depois de tudo voltar ao normal, do Momoshiki ficar com o corpo do Boruto. Mas calma, porque antes essa também era a ideia. O que significa que o Boruto morreria pelo bem do mundo ninja. Então significa que o Momoshiki ajudaria, mas só para beneficiar a ele mesmo. O que agora me espanta é isso acontecer, porque olha só, o mangá saiu deles mais velhos, e o Boruto aparenta estar mais forte até que o Koji. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Mas o único meio que faria o Boruto aceitar os termos do Momoshiki é se o poder para fazer tudo voltar ao normal fosse um Shinjutsu que só o Momoshiki sabe, supondo que o Otsutsuki jogasse uma verde, pro Boruto querer a ajuda dele. Então imagina, cara, vocês acham mesmo que o Boruto não aceitaria? Tipo, você perdido, sem saber o que fazer, e apareceu uma solução. E essa é a única solução, repito, única. É lógico que teria que aceitar. Então, por isso que nesta teoria, o Momoshiki poderia usar isso pro bem dele, para poder ser livre. E o preço seria a vida do Boruto. Mas como que o Uzumaki deixaria um Otsutsuki desse a solto? Sem saber se ele poderia ou não cumprir a sua palavra, de não fazer o mal ao mundo ninja? Bom, a forma seria o Boruto ficar na consciência e o Momoshiki assumir o controle do corpo, assim como está agora. E se o Momoshiki fosse fazer mal às pessoas, então seria a hora do Boruto parar ele. Seria um pacto onde o Otsutsuki sim será livre, mas só será parado se ele tentar destruir o mundo ninja. Porque tem um lado de não, o Boruto não morrer, e sim, cedeu seu corpo pro cara, mas sempre ali na convivência do Momoshiki. Mas tem um outro lado dessa teoria, que é basicamente o Boruto no final, dominar o poder do Jogan. E ter alguns Shinjutsus que façam ele separar a alma do Momoshiki ou simplesmente dar um fim no cara. Aliás, se o Otsutsuki morre, o Boruto continua vivo. Não é igual Biju ou Jinchuriki, é totalmente diferente. Até porque uma coisa que reforça isso é a questão do Boruto nunca, literalmente mesmo. Nunca ele foi até o Momoshiki. E sim, o cara vem até ele, e não ao contrário. Então após despertar o Jogan, eu acredito que este olho dará oportunidade para ele fazer o que ele não pode fazer ainda. O que assim poderia ter uma luta entre o Uzumaki e o Momoshiki. Aliás, o Jogan nesta cena, quando o Momoshiki é derrotado, ele ativa e faz contato com o cara. Bom galera, essa foi a teoria e se você tiver alguma, fala aí pra gente. Inclusive, se você chegou até aqui, já sabe, né? Já faz parte da comunidade do canal. Então já se torna um membro, porque também te espero nos próximos vídeos. Até lá, valeu e fui!